A paz do Senhor, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod Life School. Na verdade, o segundo episódio, e eu queria te agradecer pela oportunidade de entrar na sua casa, no seu carro, aonde você estiver. Para nós é motivo de grande honra e alegria saber que você está aí do outro lado nos acompanhando. E aí, Nick, beleza, Fala mano? comigo, meu brother, você tá bem? Graças a Deus, 100% feliz, Que bom. porque a gente tá mais uma vez aqui juntos, né? Com certeza, estamos aí nesse segundo episódio aí, que com certeza vai ser uma bênção. O primeiro foi muito bom, Que é foi isso? um baita de um aprendiz, assim, para todos nós. E, novamente, muito obrigado a você que está nos acompanhando, que está, assim, nos acompanhando sempre, nos assistindo com sua família, mandando para seus amigos, a todos, muito obrigado. E você que chegou agora e não nos conhece, deixa sua curtida aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder os nossos episódios e que também comece a seguir o nosso Instagram, que vai estar aparecendo aí embaixo, para não perder nosso conteúdo, porque nosso conteúdo é top. É topíssimo, os seguidores estão crescendo. Graças no YouTube, a Deus, graças cara. a Deus. Significa que a mensagem tem chegado a mais pessoas e este é o propósito, né? Isso. Para que a mensagem chegue às pessoas e o nome de Deus seja glorificado. E Nick, no episódio anterior, né, do Pod Life School, nós falamos sobre o tema Não Caia na Manipulação Gay. Recebemos o pastor Anderson aqui nos estúdios e ele voltou aqui novamente. Pastor Anderson, seja muito bem-vindo para essa segunda edição, para que a gente continue com esse bate-papo, né? Amém, meu filho. Paz do Senhor, paz do pastor. Senhor, batera. Paz do Senhor a todos aqueles que vão assistir esta segunda edição do nosso Pod Life School. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, da sua família, e que em tudo seja o nome do Eterno glorificado. Aleluia. Amém. Meu Deus. Meu saiu quase com amém, aleluia aqui junto. Pastor, no episódio anterior nós falamos, né, sobre esse tema que para muitos é algo muito polêmico, né? E a gente trouxe aqui alguns esclarecimentos. Nós falamos muito sobre a questão biológica, nós entramos também sobre as famosas igrejas, que têm usado esse título, né? Igrejas inclusivas, né? Que é formado por pessoas homossexuais, né, que tem tentado trazer essa imagem de que pode, tudo normal, pode, Deus aceita tudo, e a gente sabe que na verdade não é isso, né? E hoje nós vamos entrar basicamente e profundamente dentro da palavra, né? Sabermos o que as Santas Escrituras dizem sobre o tema, sobre o assunto, né, pastor? E aí, o que a Bíblia diz referente a esse assunto? Meu Deus. Pois é muito importante, antes de responder a sua pergunta, ressaltar, né, principalmente para aquelas pessoas que vão nos assistir, que o nosso objetivo é trazer luz a um assunto que é realmente muito delicado, porque diz respeito à vida de milhares e milhares de pessoas. Existem pessoas que estão neste exato momento sofrendo porque elas travam dentro delas uma luta entre ser ou não ser, dar vazão a esse impulso ou não, seguir aquilo que o modismo, que a cultura, que a militância quase que impõe, porque na verdade é isso que está acontecendo. Hoje existe basicamente uma imposição. Qualquer pessoa que tentar convidar as pessoas à reflexão, essas pessoas elas vão sofrer danos, elas vão sofrer consequências com isso. Porque a militância não aceita o debate de ideias, de pensamentos, de tentar trazer um ponto de reflexão para aquelas pessoas que estão, como eu disse, travando uma batalha. E isso é algo tão sério que no dia em que eu estive aqui gravando, eu encontrei, por acaso, com algumas pessoas aqui, saindo daqui, e aí a gente conversando, e eu disse que eu estava, né, participando aqui com vocês do Pod Life School, e aí as
as pessoas me perguntaram, você falou sobre o quê? Quando eu disse o tema, as pessoas disseram, "Ih, vai dar problema, Sim. vai sofrer hate na internet, será que não vão derrubar o canal do PodLife, como é que vai ser?" Vocês, né, experimentaram, né, você fez um comentário que você percebeu que algumas pessoas passaram a te tratar não no ambiente da igreja, não vou falar onde, porque, Sim. né, a intenção não é de maneira alguma expor nem você, nem o ambiente, a empresa, ou o que quer que seja, as pessoas, não é isso. Mas é apenas para mostrar para as pessoas como esse assunto se tornou algo extremamente polêmico, Sim. delicado, e por mais que você aborde com respeito, mas com verdade, você vai gerar insatisfação nas pessoas. Claro. As pessoas mudam o comportamento com a gente. Por que que as pessoas mudam esse comportamento? Por causa da militância. Porque a militância que trabalha forte, como eu disse aqui no episódio passado, a militância que faz propaganda, que produz conteúdo, que empurra principalmente os jovens para esse lugar, para essa condição, coloca e constrói na mente, na cabeça deles, essa ideia aqui. Ou eles nos aceitam, ou eles nos odeiam. Não existe outra coisa. Então, a militância vende isso para os jovens. Quem não te aceita é porque te odeia. E, na verdade, nós estamos aqui, a ideia de abordar esse tema é justamente para dizer para as pessoas que é possível nem aceitar e nem tampouco odiar as pessoas, mas apresentar para elas um caminho. Sim. É verdade. Apresentar para elas uma opção que a militância não quer que elas optem, mas que essa opção ela é possível e ela é real. Então é muito importante as pessoas que vão nos assistir. Muito obrigado, seja Deus glorificado por a vida de cada um daqueles que tem apoiado este projeto, o projeto do PodLife, que é algo que, como você, diretor, e você, Nix, vocês sabem disso, é um projeto que ele estava guardado no meu coração já há alguns anos, só foram quase 2 anos de Sim. espera, esperando o momento para que a gente pudesse colocar isso em prática e louvado seja Deus que levantou vocês dois. Amém. E vocês têm feito a diferença, não só vocês aqui na frente das câmeras, mas toda a estrutura que demanda qualquer coisa que a gente vai fazer em prol do reino de Deus. As nossas esposas estão Não, sempre nos bastidores acompanhando. É aonde eu ia direcionar, né, a minha fala para essas duas jovens aqui valentes. Inclusive, nós temos aqui um bebê que está carregando 2 bebês. 2 né, meninas. que é só Deus para fazer isso. Um bebê carregando 2 bebês. Um bebê gerando 2 bebês, né? A irmã Larissa, que é a esposa do Henrique, para quem não conhece. Só assistiu os episódios anteriores que eles falaram, né, sobre casamento. Foi Sim. muito top Foi aquele bacana. episódio. E olha que legal. E a Larissa já estava grávida e a gente nem sabia. Sério? Nem sabia. Porque foi esse ano que a gente fez a gravação, não foi? Foi. Se eu não Foi estiver esse enganado. ano, foi esse ano. Se eu não me engano, foi esse ano. Se não foi também, já estava muito próximo de estar grávida, né? E a gente legal. não tava dos nossos planos uma gravidez tão próximo assim, né? Mas a gente entende que foi bênção de Deus e estamos muito felizes. E a Deus gente é também fiel. entende que se Deus nos incumbiu dessa missão, Ele vai também nos capacitar Glória a e Deus. dar todo o recurso, enfim. Com certeza, a paternidade, ela mexe muito com a gente. Você vai descobrir um Henrique que você não conhece. A maternidade vai produzir uma metamorfose na Lala. Ela vai descobrir um amor. Ela vai descobrir uma Larissa que ela não conhecia, que ela não sabia que existia, mas que vai ser revelada a partir, né, do momento que vocês tiverem que desenvolver
essa tarefa que ela é difícil. Eu sou pai da irmã Esther, né, que vai fazer 14 anos esse ano para a glória de Jesus. Amém. Ser pai de menina é maravilhoso. Prepare para ter o seu coração derretido todos os dias. É, Porque quando ela olha, com aqueles olhinhos olham dentro dos olhos da gente e fala assim, ela falava assim, Daddy, meu filho ali, derrete. Imagina ele com vindo tudo. de duas. Pois é, então imagina você que vai ter essa oportunidade de experimentar isso em Que porção bênção. dobrada. Então, vai ser já está sendo, né? Mas vai ser muito precioso esse tempo na vida de vocês. E o preparo já começa desde cedo também, né, pastor? Porque essas questões, como o senhor falou, esse levante da militância, tudo é normal, tudo pode. Então a gente tem que ensinar as nossas crianças desde cedo o princípio, o caminho, trazendo sempre a verdade. Porque agora se torna também uma responsabilidade minha dentro de casa. Os bebês nem nasceram ainda, mas a gente já tem que pensar também, né? Ensinando o caminho que você deve andar, né, ensinando quais são os princípios daquilo que nós vivemos, para que elas possam crescer também e serem aí usadas por Deus, estarem sempre nos caminhos de Deus também, né? Com certeza, e agora é uma responsabilidade a mais Sim. que vai ter que constar no currículo dos pais, porque antigamente os nossos antepassados, os nossos avós, eles não precisavam ter a preocupação de criar os filhos e ensinando eles isso aqui, ensinando o básico, ó, menino nasce menino, menina nasce menina. Não precisava porque é óbvio, Sim. só que agora não. Nós estamos vivendo um tempo que o caos é tão terrível que a gente está tendo que ensinar o básico. Menino nasce menino, menina nasce menina. É verdade. E se nós não ensinarmos isso em casa, pode ter certeza que a militância nas escolas, na internet, na televisão, nas ruas, está pronta para apresentar para eles um outro mundo que não condiz com a realidade. Então, hoje, o conselho que eu dou a você, que as suas meninas estão no ventre da irmã Larissa e aquelas pessoas que vão ter filho, como Nick Batera, se Deus e quiser. Letícia, que estão aí na fila, eu profetizo que daqui uns dias nós vamos estar aqui. No próximo episódio, a gente já vai estar aqui já anunciando, né? Meu que Deus, entrou já pro recebe! time, em nome de Jesus. Amém. Dito está. Amém. Um conselho que eu dou para vocês e para aqueles que estão nos assistindo libere essas palavras sobre a vida dos filhos de vocês desde o ventre. Coloca a mão na barriga da sua esposa e declare em alta voz para que o mundo espiritual ouça, para que eles no ventre ouçam, de que ali dentro tem duas meninas, duas princesas, duas servas do Deus vivo, duas crianças que estão sendo geradas para fazer a diferença neste mundo mau, corrompido e perverso, e não para se curvar aos padrões deste mundo. Sim. É profetizar que elas serão mulheres de um só marido, que elas ocuparão cadeiras, posições de honra na sociedade e que o nome do Eterno há de ser glorificado sobre a vida delas, através da vida delas, que elas serão cheias do Espírito Santo desde o ventre, desde a tenridade, que elas já são e elas serão diferentes mesmo, para o louvor e a glória do nome do Senhor. Amém. Porque isso produz um impacto no reino do Espírito, e isso produz um impacto nelas. Porque a criança, apesar dela ser um corpo completamente independente da mãe, ela está ligada à mãe em um processo de simbiose pelo cordão umbilical. Então, tudo que a mãe sente, a criança sente. A criança se alimenta através do cordão umbilical daquilo que a mãe se alimenta. Então, a pastora Tatiane, por exemplo, fazia algo que eu acho fenomenal, porque a criança ela está dentro
da placenta, e a placenta nada mais é do que uma bolsa de água. Então a pastora Tatiane colocava hino no telefone, ela colocava um fone de ouvido nela e colocava outro fone na barriga e colava assim com tape Um tape. e ficava ouvindo hino, adorando a Deus. E a irmã Esther no ventre da pastora Tatiane adorando a Deus também desde o ventre. Porque Aleluia. a música, você que é músico sabe do que eu estou falando, ela mexe diretamente com as moléculas da Sim. água. E aí você imagina a criança que está imergida em um ambiente que está sendo tocado, impactado por louvores de adoração ao Deus Uau. dos céus. Meu Deus. Então façam isso vocês que estão grávidas, mamães que vão engravidar, desde a barriga, desde o ventre, coloque canções de adoração a Deus, coloque pregações para os bebês ouvir. Declare palavras, profetize sobre a vida deles, porque a palavra ela é abstrata, mas ela tem substância. Sim. A palavra tem poder. As pessoas, elas se perguntam muitas das vezes, qual é o sucesso dos judeus? O sucesso dos judeus está nos princípios da palavra de Deus que eles seguem desde a tenra idade. E um dos princípios que os judeus seguem à risca é o peso da palavra. É por isso que todo nome ele tem um significado por detrás, né? Então, você imagina, por exemplo, você colocar um nome num filho de Davi, que o significado é o amado. Aí você imagina, todas as vezes que essa criança for chamada, no âmbito do espírito, está mandando uma informação, para o subconsciente dele, está mandando uma informação. Você é amado. Uau. Então não tem como forte. uma criança dessa não crescer bem resolvida na sua identidade, ela não crescer com uma personalidade forte, segura nas suas emoções. Não vai ser uma criança carente, que vai precisar ficar dependendo de migalhas de amor dos outros, que vai ficar fazendo da aprovação das pessoas uma bengala para elas se sentirem melhor, uma bengala para suas emoções. Por quê? Por causa do poder da palavra que é liberada no âmbito do Espírito, a palavra que é liberada. Então, declare isso sobre a vida das suas filhas, declare isso sobre a vida mesmo daqueles que já nasceram. Sim. Pegue os seus filhos, pais, abracem, pais de menina, a sua filha precisa ser abraçada pelo menos 5 vezes por dia, porque existe um hormônio no corpo da mulher, que é regulado pelo hormônio que existe no corpo do homem. E se o pai não abraça a sua filha, a filha vai crescer com esse desequilíbrio hormonal. E aí é por isso que você vê, às vezes, crianças de 10, 12 anos pensando em namorar. Não é que a criança está querendo namorar, ela está sentindo a necessidade de um equilíbrio hormonal que ela não recebeu do pai Olha dentro só. de casa. Uau. Então ela vai buscar isso na rua. Só que o problema é que lá na rua, o menino que vai abraçar a menina, ou a outra menina que vai querer abraçar ela, não vai abraçar com o Da amor e o mesma afeto forma. do pai. Aí vai entrar uma questão de conotação sexual. E é por isso que você vê crianças sexualizadas de maneira precoce. Crianças que têm vida sexual ativa fora do tempo. E aí vai produzindo uma série de outros desequilíbrios. Porque tudo que Deus fez, Ele fez perfeito. Uma criança que ela começa uma vida sexual ativa precoce, ela vai sofrer de uma série de alterações hormonais que vão mexer com a estrutura emocional dela, que vai mexer com o próprio corpo. Porque Deus, ele é perfeito. Então, quando Deus fez o corpo da mulher, por exemplo, ele colocou no corpo da mulher um selo, que nós chamamos e conhecemos pela ciência de ímen. Então, quando esse ímen ele é rompido,
O rompimento do ímã manda uma informação para o cérebro. E qual que é a informação que manda para o cérebro? Esta pessoa está tendo relação sexual. Então você agora precisa preparar este corpo para a gestação. Uau. Aí a pessoa pega e vai fazer o quê? O corpo da menina começa a Muda modificar. totalmente. O quadril começa a ficar largo porque o corpo entende que a qualquer momento vai ter uma criança. Então o corpo vai passar por um processo de metamorfose para ele poder estruturar para uma possível gestação. O cérebro vai começar a mandar hormônios que estão relacionados diretamente com uma gestação que muitas das vezes não vai acontecer, mas porque a precocidade da vida sexual ativa está ativando todo um processo que deveria acontecer lá no futuro. Então isso vai criar uma série de impactos que vai mexer com a estrutura emocional, hormonal, física dessa criança e que, consequentemente, vai atrapalhar a vida dela na escola, vai atrapalhar a vida dela na família, vai atrapalhar o relacionamento dela com as pessoas. Você não precisa... Eu conheço uma menina, principalmente menina, uma menina que tem vida sexual ativa de uma que não tem. O comportamento é completamente diferente. É completamente diferente. Por quê? Por causa do impacto hormonal que a criança sofre a partir do momento que ela passa a ter vida sexual ativa. Então, pais, abracem a sua filha. Abrace as suas meninas. Porque você vai produzir o equilíbrio hormonal que elas precisam. E elas não vão buscar lá fora, nos braços de outro homem, o afeto que elas vão receber dentro de casa. Uau. Pastor, Meu Deus, que lição. nós vamos gravar um podcast sobre esse assunto. Você acabou de dar um start para esse tema que é extremamente importante. Muitos pais não sabem dessas informações. Às vezes acham que um afeto é bobeira, que não precisa, e não entendem depois lá na frente certos comportamentos que os filhos têm, né? Se você começa a fazer lá desde o início a coisa certa, provavelmente você não vai, você não vai passar por esse tipo de situação, ou pelo menos vai dificultar esse tipo de situações que lá na frente se transformam em grandes transtornos. Mas voltando lá, né, porque a gente acabou indo pro um assunto e ficou até gostoso o bate-papo. Mas tá tudo relacionado. Tava muito top. Sabe por quê? Família. E outra coisa, nós estamos falando de do impacto nas decisões que nós tomamos. É sobre isso que nós estamos falando. Impactos que nós vamos sofrer mediante as decisões que tomamos no âmbito sexual. Porque o que as pessoas precisam entender é isso aqui. Deus, ele criou o ser humano e criou o ser humano para a relação sexual. A relação sexual não é uma ideia humana ou do diabo, de quem quer que seja. Faz parte do projeto de Deus para a humanidade. Sim. Então, nós precisamos seguir o plano. Existem inclusive pessoas que porque elas começaram uma vida sexual muito precoce, por causa dos impactos hormonais que elas sofreram, que elas passaram a sentir impulsos homossexuais. Então tá tudo ligado. Por quê? Porque uma vez que o ser humano decidir caminhar fora dos padrões daquele que o criou, ele vai sofrer consequências dessas decisões. Nós temos que entender isso aqui, ó. Deus, quando ele criou o ser humano, ele disse assim: façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança. Sabe o que Deus está dizendo? Observe que Deus disse façamos, então Deus não estava sozinho. Deus ele é um único e verdadeiro Deus, mas ele é composto por 3 pessoas, pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade. Só que observe que Deus já está de cara dizendo para nós assim: nós vamos fazer um ser à nossa imagem e semelhança, ou seja, nós vamos fazer um ser que ele vai precisar se sociabilizar. Deus criou o ser humano para comunhão. Deus criou o ser humano para unidade. Deus criou o ser humano para intimidade.
Por isso que a primeira coisa que Deus vai dizer que não é bom, porque à medida que ele foi criando todas as coisas, segundo diz os textos sagrados de Gênesis 1 e 2, Deus terminava a criação e dizia, e viu Deus que era bom. A primeira coisa que Deus olhou e viu que não era bom era que o homem estivesse só. Farei para ele uma ajudadora, idônea, leal, que vai ajudá-lo a caminhar nessa jornada de vida terrena. Por que que Deus olhou e viu que não era bom o homem estar só? Porque Deus ele é composto pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. Porque unidade é um princípio de Deus. Intimidade é um princípio. Então o ser humano nasceu para isso. O ser humano nasceu para o afeto. O ser humano nasceu para andar junto. Por que que famílias são destruídas? Porque as pessoas não conseguem separar o que é estar junto do que estar unido. Unidade é diferente de ajuntamento. Um exemplo muito banal, mas que nos convida a uma reflexão é, sabe o que é estar juntos? É você passar ali no McDonald's e pegar uma caixinha com aquele monte de French fries. Aquelas batatas, elas estão juntas. Por isso que se você pegar a caixinha e virar assim, elas vão cair espalhadas. Porque ajuntamento não é unidade. Unidade é o purê de batata. Meu Deus. É o mexe poteiro, que você vai pegar a Nada. colher assim, ó, e se você virar a panela, vai cair tudo e vai cair junto. Sim. Porque unidade é diferente de ajuntamento. Por que que famílias são destruídas? Porque o que há dentro das famílias hoje é ajuntamento e não unidade. Por que que existem filhas que estão caminhando para o caminho do homossexualismo? Porque falta unidade. Por que que tem filhos, meninos? Porque, gostando ou não, por mais difícil que seja de digerir, apesar de que não deveria ser difícil, mas homem nasce homem, mulher nasce mulher. É menino e menina. Então, por que que existem meninos caminhando para o homossexualismo? Falta de unidade familiar. Por que que existem meninas caminhando para o homossexualismo? Falta de unidade, falta de referência, falta de estrutura familiar. Observe quantas crianças, quantas meninas, elas vão perdendo aquela essência mais de fragilidade. Meninas que elas vão ficando mais brutas. Sabe por quê? Porque muitas das vezes elas são criadas num ambiente cercado de homens, por exemplo. Ou então cercado de uma mãe que foi abandonada pelo marido e a mãe teve que ser o pai e a mãe dentro de casa. A mãe teve que se submeter a um monte de coisas para poder criar aquela menina. Então aquela menina viu a mãe crescendo, aquela menina cresceu vendo a mãe fazer tudo, resolver tudo, ser o homem da casa, é o que carrega o peso, é o que faz tudo, e ela começa a se comportar daquela forma. E ela muitas das vezes foi criada como uma mãe que experimentou um casamento com um canalha, um casamento fracassado, e ela cresceu ouvindo a mãe dizendo assim, homem não presta. Aí essa criança vai fazer o quê? Ela vai fazer aquilo que a psicologia chama, que as crianças fazem, juramentos secretos. É quando a criança, ela vê uma situação e ela jura para ela mesma que ela nunca vai passar por aquilo. Toda criança faz juramentos secretos. E que aquilo vai produzir, vai gerar uma chave, vai gerar um bloqueio, vai gerar uma trava na mente delas que vai bloquear elas pelo resto da vida concernente àquela determinada área. Eu conheço uma pessoa que quando ela era pequena, ela, no contexto familiar, vendo os irmãos, os amiguinhos, os primos, e todas as vezes que tinha uma brincadeira, que tinha uma disputa, a mãe dela, ou as tias, alguém chamava ela e dizia assim, olha, deixa o priminho ganhar, porque senão ele vai ficar triste. Deixa a irmãzinha ganhar, porque senão, tadinha. Então, essa pessoa, ela fez um juramento secreto dentro dela,
que ela nunca ia entrar numa disputa para fazer ninguém sofrer. Que ela abria a mão de ganhar porque ela entendia na cabeça dela que ela ganhar ia produzir o sofrimento nos outros. Nossa. E ela bloqueou a vida dela durante vários anos através de um processo que muitas pessoas sofrem, que é a autossabotagem. Porque todas as vezes que ela via que ela estava caminhando para um lugar de vitória, aquele juramento gritava dentro dela, mas com a sua vitória você vai produzir o sofrimento de alguém. Aí ela ia lá e se autossabotava. Isso é muito sério. Isso é muito É sério. tipo as crenças, né, pastor? As crenças, exatamente, as crenças, os paradoxos que vão sendo desenvolvidos pelo ambiente, pela comunicação, pela postura que nós tomamos. Então, o negócio é muito mais profundo do que as pessoas imaginam. É por isso que esse tema é um tema delicado. É por isso que é um tema que precisa ser discutido. Nós não temos aqui a intenção de ofender ninguém, mas nós precisamos trazer luz e oferecer às pessoas que estão sofrendo com esses impulsos uma oportunidade que a militância quer roubar deles. É como eu disse na semana passada. Se uma criança decidir fazer uma mudança de sexo, né, um ajustamento, como eles dizem, eles vão receber todo o apoio. Mas se alguém resolver sair desse lugar do homossexualismo e voltar para aquilo que é natural, para aquilo que é normal, para aquilo que é original, eles não recebem apoio nenhum. Os ex-homossexuais não têm voz. Os ex-travestis não têm voz. Agora, se eles ouvirem aqui uma criancinha dizendo que quer fazer uma cirurgia de mudança de gênero, eles vão pegar aquela criança e vão dar a ela todo o suporte. Então nós estamos aqui para dizer para as pessoas que nós não apoiamos, não concordamos com o homossexualismo, mas nós não precisamos odiar os homossexuais. Isso. Mas é nossa responsabilidade apresentar eles a verdade das Santas Escrituras. E essa é a nossa proposta aqui. Oh, yeah. E você fez uma pergunta, e agora nós vamos responder a sua pergunta. O que a Bíblia diz acerca do homossexualismo. Isso, porque a homossexualidade já é uma tentativa da militância de transformar em natural aquilo que não é natural. E até estranho quando você vai preencher qualquer formulário que pergunta ali qual que é o seu sexo, antes, até assim, pouco tempo assim, anos, né, atrás, você via lá, feminino, masculino. Hoje você já vê lá, não quero identificar e já tem aquelas outras opções. Porque é o desespero e a tentativa de impor e de transformar aquilo que é antinatural em natural é tão grande que todo dia muda. Era LGBT, agora é LGBTQDB. Vai faltar letra no alfabeto. E vão começar a colocar ao quadrado, a quinta potência, a décima potência. Por quê? Porque tudo aquilo que foge daquilo que é normal, daquilo que é biológico, daquilo que é natural, vai demandar um nível de esforço. E esse esforço, ele chega a ser covarde. Por quê? Porque eles querem pegar a pessoa que está sofrendo com isso e empurrar nela um monte de coisas na tentativa de fazer com que ela se ajuste àquilo. Quando, na verdade, eu garanto para vocês que seria muito mais fácil você tomar uma pessoa que sente esses impulsos pela mão e dizer assim, eu vou te apresentar um caminho da verdade para você encontrar o ponto de equilíbrio entre aquilo que você realmente é. Porque as pessoas têm que entender que o impulso, e da onde vem esse impulso, a origem desse impulso, nós precisaríamos de horas aqui para discutir ele a nível espiritual, a nível biológico, científico, enfim. Mas, e Deus já sabedor disso, você vai ver que a Bíblia não condena o impulso. O negócio de Deus é com a prática. Porque Deus entende que por mais forte que o impulso seja, a decisão final de ceder o impulso ou não é nossa. Uau. A sua vontade, o pensamento de talvez Deus não se preocupa com isso.
a orientação de Deus é o que você vai fazer com o que você sente. Porque é possível, por mais forte que seja, qualquer impulso. A decisão final de ceder o impulso ou não ceder é nossa. Assim como uma pessoa que tem os impulsos voltados para o alcoolismo, para o Qualquer cigarro, impulso. qualquer impulso. Qualquer impulso. A não ser aqueles em que as pessoas já perderam completamente a sanidade mental, aonde entram, né, os psicopatas que não têm condições de responderem por si. Fora isso, todo o impulso ele pode ser freado. E Deus colocou aqui dentro do nosso cérebro, está aqui atrás da nossa testa, um neurônio chamado córtex pré-frontal, que é o freio de mão. É por isso que você pode observar que por que a Bíblia fala que orienta as pessoas a não consumir o álcool. Porque o álcool, ele anestesia o córtex pré-frontal. Aí é por isso que você vai ver que existem pessoas que às vezes elas são muito tímidas, mas quando elas bebem, elas ficam soltinhas. É verdade. Por quê? Porque o córtex pré-frontal delas foi anestesiado pelo álcool. E aí você vai ver que ela começa a ter um comportamento, ela fala, cara, mas fulano não é assim. Não é assim do lado de fora. Aquilo ali são os impulsos que ele tem do lado de dentro, que são refreados pelo córtex pré-frontal, que quando está anestesiado pelo álcool, libera. Então, impulsos, a nossa natureza ela é caída, ela se inclina para o mal. Impulsos para o mal vão rodear as periferias da nossa mente constantemente. Agora, ceder a esses impulsos é uma decisão nossa. Agora, quando você vive num mundo mergulhado ao incentivo de você ceder a esses impulsos, as pessoas não vão nem mais fazer força para resisti-los. Porque é normal, é bonito, tá na moda. É. Então, o problema de Deus é com a prática. E é por isso que desde dos primórdios, do período veterotestamentário, quando Deus começa a construir através da descendência de Abraão um povo conhecedor do Deus verdadeiro e da verdade de Deus, Deus aborda todos os comportamentos, todas as áreas, todas as questões da vida. Como é que o ser humano que deseja ser abençoado por Deus, como que o ser humano que deseja ser feliz deve se comportar, como que o ser humano que deseja ir para o céu com Deus na eternidade deve se comportar em todas as áreas da sua vida, no tratamento de uns para com os outros, no relacionamento social, no relacionamento familiar, na conduta e no relacionamento sexual. Levítico, no capítulo 18, a Bíblia diz assim, a partir do verso 19: não te achegarás à mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez. Sabe do que Deus está falando? Que o homem, o marido, não deve manter relações sexuais com a esposa que estiver menstruada. Porque a menstruação ela tem uma função. A função, por isso que a Bíblia chama de imundícia. A função da menstruação é purificação do corpo da mulher. Por quê? Porque a mulher ela vai gerar todo mês, ela vai gerar óvulos. Para quê? Para caso seja da vontade de Deus uma vida ser gerada no útero dela, o útero vai gerar o óvulo que vai gerar o bebê. Só que se aquele óvulo ele não é fecundado, ele fica no corpo da mulher e depois ele vai ser expelido pela menstruação. E aí você imagina o que não contém nesse óvulo que não foi fecundado. Então, a função desse período de menstruação é um período de purificação para o corpo da mulher. Por isso que a mulher sente TPM, pós-TPM,
E Deus, ele tem tanto cuidado com a mulher que Deus conhece o ser humano. Ele chega a dizer que as mulheres estavam imundas, mas não é de uma forma pejorativa contra a mulher. É para protegê-la daqueles maridos insensíveis, daqueles trogloditas, daqueles homens que não conseguem conter os seus impulsos sexuais e acham que a mulher tem que estar à disposição dele 24 horas. sempre 24 horas. Aí você imagina aquelas mulheres andando no deserto. Uau. Não tinha as condições de higiene dos nossos dias. Não tinha absorvente, não tinha os remédios para dor de cabeça. Sabonetes íntimos da vida, nada? Não tinha nada disso. Então, sabe o que Deus mandou fazer? Quando as mulheres estiverem menstruadas, elas estão impuras, coloque elas para fora do arraial e ninguém chegue perto delas para não ficar contaminada. Deus não estava tratando as mulheres de maneira preconceituosa, porque mulher menstrua e homem não menstrua. Deus estava protegendo as mulheres dos maridos carrascos. E ele está dizendo na sua palavra, maridos, não se achegue na sua mulher. Respeite o tempo dela. Respeite o tempo da purificação dela. Porque o corpo dela, o organismo dela precisa deste tempo. Porque Deus pensa em cada detalhe para o nosso bem-estar. É verdade. E aí ele continua dizendo assim, nem te deitareis com a mulher do teu próximo para a cópula, para que te contamines com ela. Ele está dizendo, não vá ter relação sexual com a esposa do seu amigo. Ele está falando de adultério. Não traia a confiança do seu amigo. Tenha você a sua esposa, viva a sua vida com ela e respeite a mulher do seu próximo, a mulher do seu irmão. Então Deus condena a prática do adultério com o mesmo peso da prática do homossexualismo e de tantas outras coisas, porque Deus sabe que isso faz mal. Oh, yeah. Quantas famílias são destruídas pelo adultério? Quantos filhos sofrem com os pais que se separam por causa de adultério? Então, visando o bem, a saúde emocional das crianças, Deus não mexe com isso. Porque se você entrar por esse caminho, o dano vai ser grande demais. Porque a lei de Deus, o que as pessoas precisam entender, a palavra de Deus, a função dela, os que eu chamo de o não de Deus. O não de Deus não é para cortar as nossas asas, para nos impedir de voar. O não de Deus é para nos proteger, para que não caiamos em abismos. Aí Deus continua dizendo assim, e da tua semente não darás, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Aí Deus já vai agora trazer, porque essa questão sexual ela tem um peso e uma ligação direta com o âmbito do espírito, porque os cananeus, povos idólatras, para a terra de onde Deus estava levando o seu povo, eles tinham cultos aos deuses deles que misturavam culto e relações sexuais. E aí Deus está dizendo assim, não pega os filhos de vocês, não joguem os filhos de vocês no fogo, não vão praticar esse tipo de culto idólatra que mistura culto, que mistura espiritualidade com questões sexuais, porque isso é abominação. Isso traz peso. Existem pessoas que têm vida sexual ativa com vários parceiros, com várias parceiras, que elas vivem uma vida de opressão e elas nem sabem por quê. Meu Deus. Por causa das alianças espirituais, dos pactos espirituais, que elas vão carregar a vida inteira até que elas entreguem a sua vida para Jesus. Eu lembro que a gente fazia na minha antiga igreja, né, nos encontros com Deus, a gente falava justamente sobre essa questão. E a gente fazia um experimento. Pegávamos 2 folhas de sulfite, papel branco, né? A gente pegava colorido, passávamos cola, grudávamos. Essa cola ia secar. Quando você puxava, você via nitidamente pedaços de uma folha grudado na outra.
E é justamente o que você está falando, essa relação sexual fora do casamento, de forma promíscua, ela vai deixar marcas, né? Porque ali existe um pacto de sangue. E aquilo que aquela pessoa carrega, automaticamente você passa a carregar também e vice-versa. E isso traz consequências devastadoras, não é, pastor? Sim, e é cientificamente comprovado. Todas as vezes em toda relação sexual, vai haver sangramento em toda ela. Nem que seja moléculas, gotas pequenas de sangue, tanto do corpo do homem quanto do corpo da mulher, vão estar presentes na relação sexual. E vai haver uma mistura de DNA daquelas pessoas. Até por isso que se contamina com a AIDS, né? Porque a E AIDS é contaminação de sangue. Pois é, aí você imagina a pessoa que vai para a cama com um hoje, com outra amanhã, com quantas pessoas ela tá se misturando. Então isso vai trazer algum tipo de problema para ela. Sim. Isso vai acarretar ela algum tipo de peso. E é por isso que aí você observa como o reino do Espírito trabalha. Você já observou que existe um apelo à sexualidade, que ele é desenfreado? Para todo, você vai comprar um carro, aí eles vão lá e colocam a foto de uma mulher seminua do lado. O que tem a ver o carro com a mulher seminua? Aí você vai comprar, tem lá um cara fortão lá sem camisa. É um apelo, é erotização precoce das crianças e o tempo todo para trabalhar na mente das pessoas. É por isso que nós vivemos uma geração que os divórcios, o índice de divórcio explodiu. O índice de adultério explodiu porque as pessoas hoje elas têm muito acesso através do telefone a outras pessoas. Ela tem acesso à pornografia e isso vai produzindo impactos na mente, vai desenvolvendo impulsos e aí as pessoas vão se tornando compulsivas nessas questões sexuais. E se o ser humano não colocar freio nos seus impulsos, o ser humano não sabe do que ele é capaz de fazer. Ele não sabe. Você já observou que de vez em quando acontece algum tipo de tragédia que alguém diz assim, nossa, eu jamais imaginei que fulano fosse capaz de fazer uma coisa como essa. É claro, o ser humano não sabe do que ele é capaz. Uma mente perturbada, alguém que não refreia os seus comportamentos, os seus impulsos, ele é capaz de qualquer coisa. Tem um limite, né, pastor? Faz qualquer coisa mesmo. Sim, e o ser humano precisa de limite. Por que existem várias pessoas, e eu posso falar, porque eu sofri e luto contra isso, a obesidade. O que é a obesidade? Compulsão por comida. Por causa de fatores emocionais. Busca na comida um refúgio, busca na comida um gatilho. Por que existem pessoas obesas? Excesso. Todo excesso revela uma falta. Se tem excesso de alguma coisa, é porque existe a carência de algo. E é essa carência aqui que está refletindo nesse excesso ou nesse comportamento. É por isso que eu disse, pais, homens, pais, abracem as suas filhas. Porque se você não der à sua filha o abraço que ela precisa, para você regular o hormônio dela, mais cedo ou mais tarde, ela vai passar nos braços de 10, 15, 20 homens, porque ela vai estar procurando em outros braços o abraço que ela nunca recebeu de você. Meu Deus. Todo o excesso revela uma falta. E aí Deus continua dizendo assim, ó, não deita com a mulher do seu amigo. Não vai deitar, verso 22, homem com homem, como se fosse mulher. E aí, ele ainda completa dizendo, abominação é. Observe que, na hora que ele vai falar assim, marido, não tenha relação sexual com a sua esposa quando ela estiver no ciclo da sua imundície. Aí ele diz assim,
porque senão você vai se contaminar. Ele está falando de contaminação. Contaminação é um nível. A contaminação é algo que pode ser revertido. Você é contaminado por uma gripe, você toma um remedinho e passa. A contaminação, ela é reversível. Agora aqui ele está dizendo assim, não deita homem com homem, como se estivesse deitando com mulher. Aí ele não chama de contaminação. Abominação. Abominação. É algo abominável, digno de condenação. É algo do que Deus vira o seu rosto. Abominação. Não te deitas com animal para contaminar com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Ele está falando de zoofilia. Pessoas que têm Atração por atração animais. sexual por animais. Porque um ser humano, ele é capaz de sentir impulsos, por mais absurdos que sejam. Mas observe que o tempo todo Deus não está falando do impulso. Ele está falando do que você vai fazer com o impulso que você sente. Porque é possível refrear qualquer tipo de impulso. Ainda mais quando a gente entende que é abominável. Ainda mais quando a gente entende que é confusão. Ainda mais que a gente entende que é contaminação e a gente vai buscar força em Deus para sucumbir àquele impulso. Porque é isso que Deus espera. Ele continua dizendo, com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as pessoas que eu lanço fora de diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Observe que Deus já está dando as instruções ao seu povo, que ele arrancou do Egito, está passando com eles pelo deserto, e Deus vai colocar eles numa terra, na terra da promessa. Só que a terra da promessa tinha gente na terra, o povo cananeu, o povo eteu, os jebuseus estavam lá. E Deus estava usando a nação de Israel, a descendência de Abraão, para expulsar aquele povo da terra, porque justamente porque aquele povo cometia essas práticas aqui. Então Deus está falando assim, não faça isso, porque isso é normal no meio deles. Mas você entende que aquilo que eles chamam de normal, eu chamo de abominação. E é justamente porque eles tratam com normalidade aquilo que para mim é abominação, eu estou expulsando eles da terra e colocando vocês. E aí você entende que não existe igreja inclusiva? Aí você entende que ou o cidadão é crente em Cristo Jesus, ou ele vai ter que escolher ser homossexual, porque as duas coisas, elas são antagônicas. Não encaixa. Deus está falando com Israel justamente sobre isso. Eu levantei vocês para exercer juízo sobre um povo que chama de normal um comportamento que eu chamo de abominável. Então, como que eu posso dizer que eu sou pastor de uma igreja inclusiva? Como que eu posso concordar e chamar de normal uma prática que o Deus da minha Bíblia chama de abominação? E o que a gente mais vê hoje, né, pastor, é que existem muitas igrejas, não estou nem falando dessas que eles chamam de inclusivas, que infelizmente não estão preparadas para receberem as pessoas que vivem essa realidade, mas que querem deixar de viver a prática. Porque a gente vê muitas pessoas que lutam, né, a militância de que como se fosse algo muito bom, fácil, incentivando, mas a gente também vê pessoas que vivem essa prática porque não conseguem controlar esse impulso, mas que estão vivendo um grande sofrimento. Lá no fundo, ela quer se libertar disso, mas ela não sabe como, não sabe o que fazer. Muitas das vezes elas vão adentrar em alguma igreja
que vai simplesmente olhar e vai tratar com discriminação Tem que mesmo. julgar mesmo a pessoa, E né? é justamente o que o senhor falou no começo. A gente abomina a prática. Os impulsos, eles existem. A gente precisa aprender a abominar a prática, mas, acima de tudo, amar. Amar aquele ser, amar aquele indivíduo, né? E crendo que vai viver uma vida diferente, aprendendo a controlar os seus impulsos. O que as pessoas precisam entender, meu filho, é que o amor não obriga nem Deus e nem a ninguém concordar com o que os outros fazem. Sim. Eu tenho uma filha de 13 anos. Eu não tenho dificuldade nenhuma de entregar minha vida por ela se for preciso. Mas eu não concordo com tudo que ela faz. E aí o que eu faço, justamente porque eu a amo, corrijo. Mostro para ela o caminho. Chamo ela e falo, senta aqui, minha filha. Deixa eu te dizer um negócio aqui. Assim, assado. Exatamente o que Deus faz. O problema é que é muito mais fácil para as pessoas elas tentarem, para as igrejas inclusivas, para a teologia da inclusão, eles fazem um malabarismo hermenêutico. A hermenêutica é a maneira de interpretação das escrituras. Aí você joga um texto desse aqui na mão, qual foi a dificuldade de entender o que está escrito aqui? É muito claro o texto. Só que se você apresentar um texto desse aqui para eles, vão começar a fazer um malabarismo hermenêutico. Não, porque você tem que entender. Não, que isso. Não, que essa palavra Vamos falar não que a é Bíblia bem tá assim. desatualizada. Não, eles vão dizer que isso era a época da lei, hoje a gente vive a época da graça. Pois é. Só que aí o texto continua dizendo assim, ó, verso 26. Porém, vós, observe que Deus está falando com o povo. Vocês não vão fazer assim, não vão fazer isso. Ó, isso aqui, ó, é contaminação, confusão e abominação. E é porque esse povo se contaminou, é porque esse povo se confundiu e porque esse povo cometeu abominações, eu estou expulsando eles e colocando vocês. Agora Deus vai falar o que ele espera de nós, do seu povo, do povo de Deus. Vós, porém, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Guarde a minha palavra, guarde. O que é guardar aqui? É viva, conheça, aplique a minha palavra e os meus estatutos e os meus ensinos. E nenhuma dessas abominações fareis. Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então Deus está falando com o seu povo assim, ó, não aceite. Nem que os visitantes, que os peregrinos que estiverem passando pela terra de Israel, pela terra de vocês, façam essas coisas, para que a terra não fique contaminada. E aí eu preciso falar uma coisa aqui que é dura para alguns pais. Pais crentes que dizem assim, eu não concordo com a prática homossexual dos meus filhos, eu fico com o que a Bíblia diz, mas aceito o filho levar o namorado, aceita a filha levar a namorada para dentro de casa. E eu não estou falando só de relação homossexual não, tá? Porque Deus também não aprova relação sexual fora do casamento. Pais crentes que aceitam o filho levar a namorada para dentro de casa. Dentro do quarto, dormir junto. Que aceita a filha dormir com um namorado que não é marido dela dentro de casa. Deus está dizendo aqui, ó, vocês não permitam que quando alguém vir visitar vocês, cometam essas coisas na terra, para que a terra não seja contaminada. O que as pessoas têm que entender, eu sou crente. Dentro da minha casa, o que vale é a palavra de Deus. Aleluia.
Ah, mas fulano não pensa como você. Não posso fazer nada. Ele é bem-vindo da minha casa. Desde que ele se comporte da forma que eu me comporto. Pelo tempo que eu estiver lá em casa, é desse jeito aqui. Da porta para fora, lá na sua casa, você faz do jeito que você quiser. Agora, dentro do território que está sob a minha autoridade e a minha responsabilidade, o que vale é a palavra de Deus. Olha. E ele pega e repete. Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vocês, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou os povos que nela estavam antes de vocês. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fazem serão extirpadas do meio do povo. Portanto, guardais o meu mandamento, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E pastor, a gente tem visto aí, né, na mídia, no dia de hoje, dois lados. A gente vê pessoas que eram do meio gospel, pessoas que nas suas canções, né, adoravam ao nome de Deus, glorificavam o nome de Deus, mas que de repente resolveu mudar, resolveu não ser mais homem, mas querer ser mulher, fazer transições no corpo, e aí acaba fazendo uma bagunça na cabeça, principalmente dos jovens. Ah, então, se fulano era de Deus, fez, então eu também posso fazer. E acaba desconstruindo tudo aquilo que a Bíblia deixa aí como ensinamento, como legado que o senhor mesmo leu. E o pior, tá na internet, tá nas redes sociais dizendo: é normal, seja livre, faça o que você quiser fazer, que Deus está te aceitando. Essas pessoas são israelitas imitando cananeus, fazendo exatamente o que Deus disse para não fazer. Não se comportem do jeito que esse povo se comportou. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não faça. Por quê? Porque se vocês fizerem, o mesmo peso de juízo que eu trouxe sobre eles através da vida de vocês, eu também vou trazer sobre a vida de vocês. Espera, aguarda, daqui uns meses, esses que saíram de cima dos nossos altares, dos nossos púlpitos, e adentraram pelo caminho dos cananeus para você ver como é que vai estar a vida deles. Eu tô falando da vida de verdade, tá? Eu não tô falando da vida que eles postam no Instagram, não. Que é totalmente diferente, né? Eu tô falando da vida de verdade. Muitos deles, porque eles postam uma coisa, né? Mas o pai e a mãe é que sabe. Os amigos é que sabem como que a vida deles são. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. E a Bíblia diz no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Não se deixe enganar. Quer ser por outras pessoas, quer ser pelos seus próprios impulsos, por você mesmo. De Deus, ninguém se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. A colheita chega. E é importante deixar um texto do Novo Testamento, porque senão alguém pode dizer assim, mas o pastor está lá em Levítico. Aquela coisa, né? É lei, agora é graça. Mas a pergunta é, o Salmo 23 não é Antigo Testamento? Uhum. E o Salmo 23 não é a porção mais lida das Escrituras? Vocês sabiam que o Salmo 23 o verso primeiro, o Senhor é meu pastor,
nada me faltará. É a porção bíblica mais mencionada na história, mais conhecida. Nenhum outro texto bíblico é mais conhecido que esse. Mas não é o Antigo Testamento. Todo mundo sabe de cor. Engraçado, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Não é o Antigo Testamento? E por que que na hora que vai falar de um texto como esse de Levítico, aí quer desfazer do texto porque é o Antigo Testamento? É a mesma coisa quando vai falar de dízimo. É Antigo Testamento. Agora é graça. Porque o ser humano é seletivo. Pega Mas aquilo que convém. o que lhe convém. É o evangelho da conveniência. Mas o que as pessoas precisam entender é que o padrão não é definido pelos seres humanos. O padrão é definido por Deus. O padrão do relacionamento, quem definiu foi Deus. Ou nós nos encaixamos no padrão e nos relacionamos com Ele e recebemos os benefícios desse relacionamento, porque o relacionamento com Deus, ele beneficia a cada um de nós. Deus não ganha nada quando eu o sirvo, mas eu recebo tudo quando a Ele me rendo. O padrão é estabelecido por Ele. Então não sou eu que digo, não, mas eu acho que... Não, eu sou o Senhor. Amém. O padrão quem define é Ele. É a mesma coisa. Você tem uma empresa. Quem é que define as coisas lá na sua empresa? Não é você e seu pai? Sim. Se você me contratar para chegar lá, para trabalhar lá na sua empresa, eu vou poder chegar lá mudando as coisas? Não, jamais. Por quê? Porque eu tô chegando agora e quem tá no controle é eu e meu pai. É vocês têm um padrão de trabalho, certo? Isso. Seu pai, então, meu Deus do céu, que trabalha com excelência, igual seu pai, que eu já vi ele trabalhando, misericórdia. Deixa eu chegar lá e querer fazer uma coisa do meu jeito para ver. Por quê? Porque quem comanda é que define. É o superior, por isso que é superior, é o que está acima. O que está acima é que determina os padrões e princípios. Isso. Quem está acima do Altíssimo? Então é Ele que determina o padrão. E as pessoas, querendo ou não, gostando ou não, fazendo malabarismos hermenêuticos para dizer, não vai mudar a verdade de Deus. A verdade de Deus é essa. E aí o apóstolo Paulo, hebreu, filho de hebreus, da seita dos judeus fariseus, a seita mais rígida do judaísmo. Paulo conhecia tudo das Escrituras. Conhecia tanto das Escrituras que começou a perseguir na igreja por zelo. Mas se encontrou com Jesus. E de perseguidor se tornou perseguido. Porque todo aquele que se encontra com Jesus muda. É verdade. Uau. E é interessante, na minha fala, quando eu falei dessa figura que era do meio gospel, que foi lá para o outro lado, ao mesmo tempo você também observa pessoas que eram do outro lado, que se trajavam como mulher, se comportavam como mulher, mas ali dentro era um homem, biologicamente era um homem, e que de repente tiveram um encontro com Jesus e dão esse testemunho de que a vida foi transformada. Eu vi recentemente, até compartilhei no Instagram do pastor, de um influencer, eu vou chamar influencer porque ele é homem, né? Sim. Por mais que ele se trajava de mulher, ele gravou um vídeo dizendo que ele deixaria de viver aquela prática que hoje, depois de toda essa explicação, a gente entende que deixaria de deixar aquele impulso tomar conta para viver para Cristo, porque houve um encontro verdadeiro. Então, o que transforma é ter um encontro verdadeiro com Jesus. E como que você tem um encontro verdadeiro com Jesus? Buscando a verdade, que é justamente o que a gente está conversando aqui, né? Trazendo a verdade da palavra para as pessoas. Você lembra que eu disse no episódio passado que Deus não nos aceita como nós somos? Sim. Ele nos recebe. Você pode
Você pode vir do jeito que você tiver, desde que você esteja aberto a ser transformado. Porque Deus não nos aceita como somos. Porque se Deus nos aceitasse, isso aqui não estou falando só para homossexual, não. É para tudo. Deus não aceita o ser humano como o ser humano é. Porque se Deus aceitasse o ser humano como o ser humano é, logo não precisaria do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Então, qual é a função do sacrifício de Cristo? É nos dar, nos proporcionar, mediante a graça de Deus, a oportunidade de ser mudado por Ele, de ser transformado pela ação do seu Espírito e pelo poder da sua palavra. Por isso que Jesus disse: se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, vocês vão cumprir a minha palavra e vocês vão dar frutos. O que é o fruto senão a mudança, a transformação? O apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja. Se encontrou com Jesus. Você nunca mais vai ver Paulo perseguindo a igreja. Mas ele se torna, depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pessoa mais importante da nossa fé. A pessoa mais importante do cristianismo depois de Cristo é Paulo. Você nunca mais vai ver Paulo voltando às práticas do judaísmo, ainda que a nossa fé venha deles. Porque ele entendeu. Porque ele se encontrou com o Cristo glorificado naquela estrada. No caminho que liga Jerusalém a Damasco, Paulo encontrou com o caminho. O caminho no caminho. E nunca mais ele volta. E precisou sofrer. Porque observe que, a princípio, Paulo agora era crente demais para estar no meio dos judeus, mas a fama dele de perseguidor assustava os cristãos, e os cristãos também não aceitavam. Então Paulo não podia voltar para o meio dos dele, e agora aquele a quem ele pertencia também não aceitava. O que ele fez? Permaneceu, perseverou, não desistiu. E aí as pessoas começaram a perceber a mudança e a transformação. Naquele que perseguia, agora está pregando Cristo crucificado. Aquele que era contra, que consentiu na morte de Estevão, agora está anunciando a verdade de Cristo. Então, a mudança de Paulo, os frutos, o testemunho de transformação dele, prova que realmente ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Uau. Amém. E aí é esse Paulo que ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, para nós encerrarmos. Capítulo de número 6. Paulo, ele está escrevendo para uma comunidade de fé. Os coríntios, o povo de Corinto era um povo corrompido. É um dos significados desta palavra Corinto. Corrompido. Corrompido em que aspecto? Moral. O povo em Corinto gostava da bagunça. Eu costumo brincar. Aqui na igreja tem uns corintianos que eu falo, gente, corintiano nem na Bíblia presta. E eu, como sou torcedor do tricolor do Morumbi, eu falo, o negócio é ser São Paulino, tá vendo? Sim, Olha, o sim. São Paulino, o apóstolo Paulo, corintiano, a igreja que mais dava trabalho para Paulo. Nem na Bíblia. Nem na Bíblia esse negócio de corintiano é bom, viu, gente? Então, convertam-se. Mas o senhor ama os corintianos, né, Demais, pastor? eu não Vai, concordo em Corinthians. nada com eles, né? Mas. E o pior é que a pastora Tatiana é corintiana. Oh, Meu meu Deus. Deus, olha como Deus trata. Deus tem senso de humor, só pode. E aí, juntou aqui, tem a Carol aqui na igreja também, que é. Aí junta com a Teté, tem hora que eu chego lá embaixo, do nada depois do culto, eles mandam, vai Corinthians, só pra me fazer raiva. Canta parabéns pra alguém, eles começam a gritar Timão. Mas isso é outra pregação. Meu Deus do céu. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, Paulo está trazendo uns esclarecimentos por causa das confusões, por causa da cultura. Porque observe que quando a pessoa vem para Cristo, não é passe de mágica, é processo. Uhum.
Então, nesse processo, as pessoas vão precisar ser instruídas. As pessoas vão precisar, de vez em quando, até mesmo ser exortadas. Então, Paulo ele está escrevendo para poder dar uma sacudida no comportamento da igreja de Corinto. Porque eles abraçaram a fé, mas eles ainda traziam os mesmos comportamentos. Sabe aquela coisa do crente que ele já entendeu que só existe um caminho, uma verdade, uma vida, que é Jesus. Mas ele ainda quer viver o mesmo estilo de vida antes do conhecimento dessa verdade. Ele sabe a verdade, né? Ele o que tem que seguir. ele sabe o que tem que fazer. Mas aí vem com as desculpas, com os malabarismos, porque é mais fácil você ceder a qualquer impulso do que você retê-lo. E aí Paulo escreve para eles na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, verso 9, Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Isso aqui, Paulo, ele não está ameaçando, não. Porque Deus não ameaça ninguém. Deus instrui. A palavra de Deus não está aqui para ameaçar ninguém. Porque quem ameaça os outros é bandido. A ameaça, ela vem para produzir o mal. A palavra de Deus, ela vem para gerar vida. Então não existe ameaça. O que existe é a apresentação da verdade. Então ele apresenta dizendo assim: vocês não estão sabendo, não? Vocês precisam saber, ó. Não, ó. Vocês precisam saber isso aqui, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Isso é uma pergunta retórica. Ele pergunta e ele mesmo vai responder. Não erreis. Não errem, viu? Não saiam deste padrão aqui, ó. Porque o padrão é definido por Deus. O padrão de relacionamento não é definido por nós. Quem define o padrão de relacionamento é aquele que nos chamou e que nos dá o privilégio de nos relacionar com ele, porque ele, comigo, ele continua sendo quem é. Agora eu, ausente da presença dele, nem sei o que seria de mim. Então ele pega e diz assim, ó: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Estas são as duas expressões gregas que apontam para o significado da palavra grega, que é acernocoites. Quem deita na cama, homem com homem ou mulher com mulher. Afeminado ou sodomita, que era a prática de Sodoma e Gomorra, que fez com que Deus destruísse Sodoma e Gomorra no passado. Ele está dizendo: quem pratica sodomismo, quem faz as mesmas coisas que o povo de Sodoma e Gomorra faziam, ficarão de fora. Ladrão vai ficar de fora. Avarento vai ficar de fora. Bêbados vai ficar de fora. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, a palavra é clara. Basta uma decisão. E essa questão dos impulsos, né, pastor? Na primeira negativa que você dá para o seu impulso, vai ser difícil, vai doer, vai ser complicado. A segunda vai também. Só que vai chegar um momento que toda vez que você negar, você vai se fortificar em Cristo. E chega um determinado momento que aquilo ali já não vai mais te chamar a atenção, porque os seus olhos vão estar voltados para aquilo que é princípio, para aquilo que é ensinamento de Deus, não é? E a nossa esperança termina no verso 11. Ou melhor, a nossa esperança começa quando ele termina o verso 11. Porque ele diz assim: é o que algum de vocês foram. Passado. Porque é possível mudar. Yes. Aleluia. Mas vocês foram. Mas havendo vocês sendo lavados pela palavra.
Oh, aleluia. Havendo sido santificados pela palavra, havendo sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Glória a Deus. Tem esperança. Aleluia. Você que cedeu aos impulsos, tem esperança. Você que está travando uma guerra, cede, não cede, tem esperança. A palavra de Deus é a saída. A palavra de Deus é o remédio. A palavra de Deus é a água que limpa. A palavra de Deus é aquela que vai nos santificar. E é o E o sangue que sangue de purifica. Jesus que nos justifica. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus, pastor, que bênção. Cara, que isso. Bate-papo muito legal e eu acho que a gente conseguiu fechar com chave de ouro, né, Nick? Pastor, Pastor, foi benção. gostaria de pedir algo pro senhor. Talvez tenha alguém que tá querendo sair dessa situação, mas tá sem força, igual a gente comentou. Será que o senhor poderia fazer uma oração para essas pessoas que estão nos acompanhando, para essas pessoas que estão querendo sair dessa situação, mas não sabe como, não tá vendo outra maneira de sair dessa situação? Claro, meu filho, eu quero não apenas orar junto com vocês por essas pessoas, mas dizer para elas, nós estamos preparados para receber vocês. Aqui Amém. no 236 da Willis Avenue, em Mineola, Nova no York. 258 da Salt Street, em Newark. Para você mudar de vida. Para você se tornar quem Deus te criou para ser. Aleluia. Você não precisa viver uma vida de ilusão, de mentira. Você não precisa ser um fragmentado. Você não precisa forçar algo, fazer um esforço para se tornar aquilo que uma militância quer que você se torne. Aquilo que o modismo quer que você se torne. Aquilo que o diabo quer que você se torne. Mas você pode, mediante ao poder da palavra de Deus, a ação do Espírito Santo e ao poder do sangue de Jesus, se tornar tudo aquilo que Deus te criou para ser. E nós estamos aqui para dizer para vocês, nós não apoiamos vocês, mas nós também não odiamos. É verdade. Isso é importante. Deus, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos pela tua palavra, pela ação do teu Espírito, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que tu possa alcançar os corações, que o Senhor possa alcançar, ó Deus, os pais que têm filhos, ó Deus, que sofrem desses impulsos, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar aqueles que estão lutando, Senhor. Alguns que até mesmo já cederam durante tanto tempo e tantas vezes. Mas que o Senhor possa mudar a sorte, mudar o destino, mudar, ó Deus, a realidade em que eles têm vivido, para o louvor e a glória do teu santo, forte e poderoso nome. Glorifica o teu nome, Senhor, sobre a vida dos teus filhos e através da vida de cada um deles. Ó Pai, que o teu Espírito possa levar esta mensagem, esta palavra àqueles que precisem. Ó Deus, que o Pod Life seja, Pai, continue sendo, porque já é, um instrumento para a glorificação e exaltação do teu nome. E que nós possamos, ó Pai amado, engrandecer ao Senhor e mostrar a esta geração, ó Pai, o caminho da verdade que salva, que liberta, que transforma, que abençoa, que muda as nossas vidas, que muda a nossa história e que nos coloca no caminho e no destino Amém, que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Abençoa, Deus, a vida do Henrique, ó Deus, do Nick, as suas respectivas famílias, ó Pai. Abençoa a vida da Larissa, Pai. As meninas, ó Deus, que estão no ventre da Lalá sejam abençoadas. Amém. E eu profetizo e declaro, Senhor, que elas serão cheias do teu Espírito Santo. Aleluia. Desde o ventre da mãe. Que elas serão esposa de um só marido. Que elas serão, meu Deus e meu Pai, servas do Deus vivo. E que elas farão diferença sobre a face dessa terra. Que elas ocuparão, ó Deus, cadeiras de honra na sociedade. Elas já são, ó Pai, amadas. Assim, E elas Pai. serão, ó Deus, ainda mais pelos pais, pelos amigos, pelos irmãos, ó Pai, pelos familiares,
para que em tudo o teu nome seja glorificado. Aleluia. Abençoa, Deus, a vida da Letícia, Deus, a vida do Nick, ó Pai, a vida deste casal, que o Senhor possa, Sim, Jesus. segundo o teu querer, a tua vontade, trazer a eles, ó Pai amado, o crescimento familiar também, gerando filhos, ó Pai, que são herança do Senhor, e que a descendência deles seja poderosa sobre a face da terra. É o que nós te pedimos, ó Deus, certos da tua bênção e da tua vitória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória Amém. a Glória a Deus. Deus, que top, cara. Topíssimo, pastor Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela sua dedicação, pela sua disponibilidade em trazer todo esse conhecimento riquíssimo, né, que o Senhor extraiu aí das Santas Escrituras e que o nosso Deus ministrou ao seu coração. E essa oração também se estenda ao Senhor, que Deus Amém. abençoe a sua vida, a vida da pastora, a vida da Teté também, e que o Senhor os guarde sempre. Amém. E conservem sempre este coração que o Senhor tem, que a pastora tem, toda a sua família e sua parentela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, Glória obrigadão a por Deus. tudo. Bibi, Valeu, Nick. tamo junto, meu brother. E este programa também foi um oferecimento dos nossos patrocinadores que estão aparecendo aí na sua tela. Essas empresas também que têm nos apoiado, têm Isso. acreditado e também têm nos incentivado a permanecermos e cada vez mais, né? Trazermos mais pessoas, trazermos mais histórias e conteúdos riquíssimos que vão abençoar a sua vida. Nosso muito obrigado, né, Nick, aos Com nossos certeza, obrigado por tudo, pessoal. patrocinadores. Inclusive, temos cotas abertas ainda. Se você quiser ser um patrocinador, quiser ser um mantenedor desta obra, deste trabalho, entre em contato aí com a gente através do nosso Instagram ou aqui pelo YouTube também. E a gente vai conversar e eu tenho certeza que a sua marca também estará aqui. Amém. Mas o principal de tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado e Glória a exaltado Deus. em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Nick, É também, isso aí, meu irmão. Tamo por junto. compartilhar esse momento aqui conosco. Que isso, cara. Isso aqui, eu tinha que ter anotado mais coisa aqui. Eu tava só no meu telefone anotando aqui. Mas na próxima eu vou trazer meu livro aqui, meu iPad, tudo, vou anotar tudo. E o Pod Life School não para por aqui, né? Não para, né? Próximo episódio a gente vai trazer um outro tema, um outro assunto, porque este momento ele é dedicado ao ensino, ao conhecimento. E no próximo programa, se você já nos acompanha aí, se você já segue, né? Toda segunda-feira o episódio, a gente tem o Pod Life delas, um episódio Top. inédito também. E você não pode perder, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço no seu coração e a gente se vê num próximo episódio, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.